Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 ao verso 26. Como a maioria dos irmãos sabe, no último final de semana nós estivemos em São Luís, segundo congresso da família, ministrando ali na igreja do pastor Erasmo, sexta noite, sábado e domingo. Foi uma bênção, Deus agiu poderosamente ali naquele lugar. E eu fiquei sabendo que o Senhor agiu aqui também. O Senhor, Ele independe da presença pastoral para abençoar. Deus, Ele abençoa porque Ele é Deus. Então, meu irmão, não fique com esse negócio, com essa coisa na sua cabeça de, o pastor vai viajar, então não vou na igreja. Meu irmão, se o Senhor não for o edificador da sua casa, não é o pastor, é o Senhor, é Deus. E Deus está aqui, independente do pastor estar ou não estar. Mas é o irmão que vai pregar. Um dia pode ser você que vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, prepare-se para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e não menospreze Deus. Deus usa a boca dos pequeninos. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Então, fique tranquilo. No último final de semana nós estivemos fora, mas eu fico tranquilo porque eu sei. Nós temos um conselho, um grupo de presbíteros abençoados, tem um grupo de teólogos nessa igreja aqui, cheios da unção. O Ministério do Louvor independe do pastor Paulo. Quando o pastor Paulo não está, o ensaio vai até melhor. Então, não deixe de vir à igreja porque o pastor está viajando, porque o pastor não vem, porque o Senhor está nesse lugar. Amém? Gálatas 5, do verso 13 ao 26, quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Durante a ministração nós vamos voltar a alguns desses versículos que nós lemos. E isso, você está vendo, está na sua Bíblia, não é invenção do pastor Paulo. O pastor Paulo não foi lá em São Luís e trouxe esse texto. Isso aí está na Bíblia, sempre esteve na Bíblia, sempre, desde que a Bíblia é a Bíblia, esse texto está aí orientando as nossas vidas. E nós temos uma decisão para tomar. Ou nós andamos pelo Espírito, ou nós andamos pela carne. O que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta a esta igreja, ele estava combatendo um tal de antinomismo. Sabe o que é antinomismo? Não. O antinomismo é a ideia de que a liberdade da lei
era a liberdade de desconsiderar os seus preceitos e, portanto, pecar à vontade. Sabe aquele negócio de viver pela graça? Pastor, eu estou no período da graça. Posso todas as coisas. Nada está... O Senhor não pediu de nada, então eu posso fazer tudo. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, pastor. Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim, só que normalmente, nós só lemos a parte que nos interessa do texto. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas depois ele diz o quê? Nem todas convêm. Não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Não é porque ninguém está vendo que eu posso pecar. Porque não é o pastor ver, não é o presbítero ver, não é o ministério ver. Deus está vendo. Não há nada que nós possamos fazer que os olhos do Senhor não vejam. Aí a gente diz, não, pastor, mas eu sou livre. Eu posso de vez em quando ficar um pouquinho. Eu posso de vez em quando pegar. Eu posso de vez em quando aprontar. Afinal de contas, pastor, eu sou livre. E a palavra do Senhor diz que o amor cobre multidões de pecados. Então vamos amar. Só que a palavra do Senhor, ela direciona a vida cristã. Ela direciona o amor cristão ao amor sem interesses. Ao amor de Cristo por nós, que se deu por nós, que entregou a sua vida, que morreu por nós. Ah não, pastor, esse de morrer por nós eu não quero. Eu só gosto do outro amor. Aquele amor livre, aquele amor anos 70, 80, aquela coisa assim... Como é que é o nome daquele pessoal? Hippie, aquela coisa assim, amor livre, pastor. Mas a palavra de Deus não fala de amor livre. A palavra de Deus fala de um amor que entrega a sua vida pelo outro. Que morre pelo outro. Que paga o preço de sangue pela vida do outro. Ah não, esse amor, pastor, não é legal. Esse amor eu não quero. Mas esse é o amor que Deus tem por nós. A liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos livres sim, nós não estamos mais presos à lei, nós não somos mais julgados pelo peso da lei, agora nós somos julgados pela graça. Ah, pastor, a graça é maravilhosa. A lei diz o seguinte, ame aqueles que vos amam e odeie aqueles que vos odeiam. Mas a graça diz, ore por aqueles que vos perseguem. A graça, a lei diz assim, que o adultério é pecado. Mas a graça, ela diz que o só pensar em alguém já é pecado. A graça, ela exige mais do que a lei. A lei, ela tem um ritual para ser cumprido. Você chega, você cometeu um pecado, então você se lava e você entra no templo, estou novo, acabei de tomar um banho, estou purificado. Perante a lei, eu estou limpo para poder cultuar a Deus livremente. Mas perante a graça, nós percebemos que os olhos do Senhor, eles invadem o nosso coração e eles vão ver aquilo que está oculto e escondido. Aquilo que nós tentamos esconder de todo mundo, aquilo que nós colocamos embaixo de 6 camadas de roupa, aquilo que nós escondemos até mesmo de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, meus irmãos, vocês são livres sim. Mas lembrem-se das obras da carne e da obra do Espírito. Lembrem que as obras da carne, elas nos condenam. E ele diz claramente, no verso 21, a parte B, eu os advirto como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se praticamos aquilo que é do Senhor, se pertencemos ao Senhor, andamos como o Senhor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo, sim, vocês são livres. A igreja do Senhor é uma igreja liberta. Nós não temos mais que cumprir aqueles rituais, não temos mais que matar o cordeiro, não temos mais nada disso, porque Jesus pagou o preço por nós. Porque Jesus cumpriu a lei. E por isso eu e você estamos vivendo o período da graça. No período da graça nós precisamos entender que eu e você precisamos desenvolver em nós o fruto do Espírito. Diga assim, eu preciso do fruto do Espírito. E há algumas confusões
a respeito de frutos, dons e etc. Quando nós lemos na Bíblia sobre o fruto do Espírito, nós precisamos entender que o fruto é só um. Ok? Não existe os frutos do Espírito, existe o fruto. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É como uma laranja, uma tangerina, uma mexerica, que você tem um fruto, mas ele tem vários gomos. O Espírito Santo gera em você o fruto, e a partir dessa geração do Espírito Santo em você, você começa a demonstrar amor pelo próximo. Você começa a demonstrar domínio próprio. Você começa a demonstrar mansidão. Você começa a demonstrar uma alegria que ela invade a sua vida de maneira grandiosa. Sabe aquela pessoa que não tem o fruto do Espírito? Aquela pessoa que não tem domínio de si, aquela pessoa que não é mansa, que não é fiel, que não é bom, que não tem paz, que não consegue dormir. Quando nós temos o fruto do Espírito em nós, nós deitamos e pegamos no sono, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando. Isso é fruto do Espírito. Nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, porque nós sabemos que o Senhor continua alerta. Que os olhos do Senhor jamais se fecham. Que Ele jamais precisa de um tempo para descansar. Então eu e você precisamos ter o fruto do Espírito. Pastor, aonde eu compro? Você recebe ele de graça. Pela graça sois salvos. Pela graça do Senhor, o fruto do Espírito vem a nós. Agora, o Espírito Santo traz o fruto do Espírito. Cabe a nós usarmos, cabe a nós praticarmos, cabe a nós buscarmos o fruto, ou a gente coloca ele numa gavetinha, fecha e deixa ele lá quietinho, porque afinal de contas isso não me interessa. Isso não é importante. O fruto do Espírito, irmãos, ele é fundamental na vida do crente. É impossível você servir a Deus sem o fruto do Espírito. Sabe quando a palavra do Senhor diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? Sabe por quê? Porque quando a luz passa por nós, o fruto do Espírito aparece nas nossas vidas. As pessoas olham para as suas obras, olham para as suas atitudes, olham para as suas ações e reações, e elas veem o Espírito Santo em você. Elas olham para você e elas percebem que há em você alguém mais poderoso. Que há em você um fruto que muda todas as coisas. Que nada te abala. A crise vem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas você permanece inabalável, porque o fruto do Espírito está em você. Então diga assim para você, eu preciso do fruto do Espírito. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos descobrir que o fruto do Espírito, ele precisa crescer em nós, porque ele revela quem nós somos. Quem é você? Quando você vai fazer uma compra numa loja, aí você chega na loja e o vendedor fala a sua identidade. Aí você puxa aquele papelzinho verde, né, que tem uma fotinha, tem a sua impressão digital, tem lá o nome do seu pai, da sua mãe, o dia que você nasceu, e você apresenta a sua identidade. Ele pega todos aqueles números, todas aquelas informações, ele joga no sistema e ele busca quem você é nos números. Aonde teu nome está restrito, aonde você comprou, se você está no Serasa, no SPC, se você é um bom cliente, se você é um mau cliente. E ele puxa essas informações com a sua identidade. Mas quando você anda na rua com a sua identidade escondida no bolso, as pessoas que estão perto de você, quem elas estão vendo? Pelas suas atitudes, pelos seus frutos, por aquilo que você faz, você mostra quem você é. Pelos seus frutos, você apresenta para as pessoas quem é, sem precisar olhar a identidade. Mateus 12:33 diz, considerem uma árvore boa, uma árvore ruim, pois uma árvore é conhecida. Pensa um pouquinho aí, que fruto você tem gerado? Que fruto você tem dado para as pessoas que estão perto de você? Uma coisa que entristece muito os pais é quando o filho faz algo de errado,
E as pessoas dizem, a laranja podre não cai longe do pé. Além deles estarem falando mal do seu filho, eles estão falando mal de você. Porque se a laranja é podre, é porque o pé é ruim. Porque se eu tenho uma atitude ruim, é porque eu sou ruim. E normalmente, as pessoas só nos conhecem se elas convivem conosco. Você não conhece alguém, você está andando no ônibus, você olha, conheço. Não. Você tem que comer pelo menos um saco de sal com essa pessoa. Você tem que pelo menos caminhar 1 quilômetro com essa pessoa. Você tem que pelo menos saber quem a pessoa é de verdade, andando junto com ela. Estando junto com ela diariamente. Porque o fruto ele só se manifesta depois de um tempo. O fruto ele não está lá toda hora, o fruto ele tem o tempo da colheita. O fruto bom e o fruto ruim. Em um momento você vai lá e o limão não tem nenhum limãozinho. De repente você chega no pé de limão e ele está carregado de limões. As pessoas se aproximam de você e elas não conseguem enxergar quem você é. Mas de repente elas se aproximam e te pegam num dia ruim e elas descobrem quem é você. Qual é o seu caráter? Qual é a sua personalidade? Ou nós estamos no Espírito, ou estamos... Ah, pastor, mas tem muita coisa aí. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Eu falei para vocês permanecerem com a Bíblia aberta. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ok? Aí você olhou assim para o texto e falou, pastor, não sou um cara imoral sexualmente, não tenho impureza, não sou libertino, a idolatria eu já abandonei, a feitiçaria nunca participei, não odeio ninguém, não tenho discórdia, não tenho ciúme, sou um santo. Não me encaixo na lista das obras da carne, mas o apóstolo Paulo, sabiamente guiado pelo Espírito, escreveu, e coisas semelhantes. Talvez o nome do seu pecado não esteja aqui, mas dentro de coisas semelhantes ele cabe. Dentro de coisas semelhantes ele se encaixa. Dentro de coisas semelhantes você fala assim, eu não tenho ódio, mas se eu pudesse matar uns 2 assim, eu matava. Eu não odeio, pastor, eu não tenho raiva de ninguém, mas tem dia assim que vontade de apertar o pescoço. Coisas semelhantes. Ah, pastor, eu não sou feiticeiro, mas de vez em quando, sabe, se eu derrubo um salzinho, eu gosto de jogar um salzinho para trás para não dar azar. Se eu tropeço, eu dou 3 pulinhos. Eu amarro a cueca do marido para ele não fazer nada de errado contra mim. Feitiçaria. Feitiçaria. Ah, pastor, eu não sou a pessoa, não me encaixo nisso. Mas o que é esse discórdia? A palavra do Senhor, ela fala que tem algumas coisas que o Senhor não gosta, mas tem uma coisa que Ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Sabe aquela pessoa que você chega e fala para ela, olha, vamos orar pelo irmão fulano, porque eu vi ele fazendo coisa errada. A pessoa já coça embaixo da língua, enquanto ela não contar para 37 pessoas, ela não sossega. Um semeador de discórdia. E ele não só conta aquilo que o outro contou, normalmente ele faz igual o fofoqueiro lá. Ele aumenta, mas não inventa. Ele ficou sabendo de alguma coisa, ele passou um vento perto dele, ele já deduz que aquilo está acontecendo, ele já cria uma história, e ele já sai divulgando isso como se fosse verdade. Semeando contenda entre irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem faz isso. A Bíblia diz que Deus odeia quem faz isso. Porque as pessoas que fazem isso querem destruir o outro. Está lá no trabalho e aí de repente ele fica sabendo de alguma coisa, ele corre para contar para o chefe, ele corre para contar para o outro funcionário, para ver se aquele cara é demitido, para ele alcançar o cargo do outro. Semeia discórdia entre irmãos.
Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não entrarão. Pelo fruto, conhecem a árvore. Peça para o Espírito Santo todos os dias controlar as suas ações. Mais do que as suas ações, as suas reações. Porque às vezes você está lá tranquilo, em paz, mas alguém vem e pisa no seu calo. Aí você já xinga, você já amaldiçoa, você já quer que morra, você já manda para o inferno. Pelos frutos se conhece a árvore. Ou nós somos controlados pelo Espírito, ou nós somos dominados pelo Espírito, ou nós somos dominados pela carne. Ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos pela carne. Não tem meio termo. Não dá para a gente andar metá. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou nós temos o fruto do Espírito, ou nós não temos. As obras da carne, ele descreve aqui em oito partes. O apóstolo Paulo, do versículo 19 ao verso 21, ele espalha essas obras da carne, dizendo o que são elas. Porque são obras que a própria carne produz, são obras que o homem faz. Ah, pastor, mas a culpa é do diabo. Meu irmão, não vou negar que ele não tem a culpa, não. Porque afinal de contas, tudo de ruim tem um pouquinho dele. Mas, na maioria das vezes, ele só passou o mel. Quem fez o resto foi você. Quem ligou, quem marcou, quem foi atrás. O pastor Cláudio, ele dizia o seguinte. O cara chegava chorando no escritório. Pastor, eu caí em adultério. O diabo é muito sujo, o diabo me iludiu. É mesmo, irmão? É. Mas o diabo ligou para a moça? Não, fui eu que liguei. Mas o diabo foi lá e pagou o motel? Não, fui eu que paguei. E onde está a culpa dele? Mas ele me cegou. Além de tudo, o cara cego ainda consegue fazer o pecado. É um leitor de braille. Nós precisamos entender que as obras da carne, elas são nossas. Elas são humanas. Elas são carnais. Elas vêm de nós. São coisas que foram plantadas em nós lá no pecado original de Adão. Por isso que nós lutamos diariamente contra as imoralidades, as impurezas, contra feitiçarias, contra o ódio, contra a discórdia. Por isso que nós lutamos todos os dias para viver uma vida santa diante de Deus. Por isso que diariamente nós temos que clamar ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, me controla, me ajuda a vencer. Porque a carne, ela quer ir para o pecado. Porque a carne, ela não se converte. Sabe por que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, o velho homem necessita morrer? O apóstolo Paulo não diz assim, convertam o velho homem. Ele não diz converter, ele diz morrer. Sabe por quê? Porque a carne não converte. A matéria não converte. 150 anos dentro da igreja, e se o cara não vigiar, ele cai no pecado. Se o cara não manter uma vida de oração e vigilância, se ele não mantiver uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos, ele peca, ele cai no pecado novamente. Porque a carne continua desejando as coisas da carne. Porque a carne continua inclinando para o pecado. As obras do Espírito são diferentes. As obras do Espírito são geradas pelo Espírito Santo em nós e elas combatem as obras da carne. A palavra do Senhor, ela diz que o amor, ele cobre multidão de pecados, porque contra o amor não há acusação, não há nenhum tipo de arma, não há nada que possa se levantar, porque o amor, ele perdoa, o amor, ele é paciente, o amor, ele perdoa tudo. O amor é um dom de Deus gerado em nós. 1 Coríntios 13. Quando nós olhamos para essa lista do lado de lá, nós percebemos que as obras do Espírito, elas são menores do que as obras da carne. Um tem 8, outro tem 9, porque o Senhor, ele traz para nós, ele gera em nós mais do que nós precisamos. Tudo aquilo que a carne tenta destruir,
o Espírito Santo vem para completar, para nos encher, para trazer em nós algo prazeroso, algo completo. As obras da carne, quanto mais você pratica, mais você tem vontade de fazer. Pastor, eu vou me converter, mas é o seguinte, semana que vem, porque eu ainda preciso acertar as coisinhas, eu preciso pecar um pouquinho mais essa semana, mas daí eu vou me converter e eu vou zerar a vida e começar tudo de novo. Meu irmão, não existe isso. Ou você começa um processo de santificação imediatamente, porque a carne nunca cessa o seu desejo pelo pecado. E quanto mais você alimenta a carne, mais ela fica forte contra o seu espírito. Eu vi um desenhozinho, onde havia uma pessoa comendo, dizendo assim que dentro de você há duas forças, vai vencer aquela que você alimentar mais. Se você alimentar a carne, o espírito morre. Se você alimentar o espírito, ele mortifica a carne. É um processo de luta constante. É mais ou menos da seguinte forma, para vocês poderem entender de uma forma bem clara. Por exemplo, você decide começar a malhar, decide começar um regime, decide fazer uma dieta. Aí fala, não, mas segunda-feira eu começo. Hoje eu só vou comer mais um pouquinho. Aí você vai lá e come. No dia seguinte você cessou a fome? Não tem mais vontade de comer? Não, tem sim vontade de comer. Aí você vai e come de novo. Fala, não, agora eu vou comer e acabou. Come de novo. A carne, ela deseja manter aquele padrão. Ela deseja te aprisionar e manter você prisioneiro dela constantemente. Nunca vai chegar um ponto que você vai ter pecado tanto que a carne vai dizer, tá bom, estou satisfeito, parei, agora cuida do espírito porque a carne já está bem. A carne nunca vai se satisfazer. Provérbios diz que tem 3 coisas que nunca dizem chega. Fogo, a sepultura e a sanguessuga que tem 2 filhas, chamadas Dá. Nunca dizem estou satisfeito, chega. Nunca vai chegar um ponto onde a sua carne, por conta própria, ela vai se converter, ela vai levantar a mão, aceitar Jesus, e a partir desse momento ela vai começar uma nova vida com Cristo. A carne, ela tende a continuar no pecado. A pessoa, quando ela tem ali aquele probleminha com discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, como o apóstolo Paulo colocou lá em coisas semelhantes, vamos colocar as coisas semelhantes aqui. Fofoca, mentira. Quando a pessoa tem esse probleminha, ela não consegue se conter enquanto ela não fala. O demônio está na língua ali tentando. Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Se sai água amarga, cessa a água doce. Não sai coisa boa e veneno da mesma fonte. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos agir segundo o Espírito e não segundo a carne. Por que nós devemos desenvolver o fruto do Espírito? Porque o fruto revela a quem pertencemos. Mais de quem nós somos, mas a quem nós pertencemos de verdade. Versos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, crucificar a carne. Se a carne estiver fora da cruz, ela vai dominar as nossas vidas. Se a carne estiver fora da cruz, ela vai mandar nas nossas vidas. Ela vai dizer aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos. Por isso que quando nós nos propomos a dizer, olha, nós vamos fazer um jejum de um dia. Meu Deus, que luta. Aí aquele irmão que nunca apareceu na sua casa chega com um bolo de chocolate. Aí aquele amigo que nunca pagou um almoço resolve pagar o almoço. Por quê? A carne está lutando contra você. O diabo não quer que você se santifique. Aí você está na sua casa e você fala, hoje não estou com fome, não vou comer. Passa o dia inteirinho tranquilo. Mas se você falar, eu vou jejuar amanhã. Ah, meu irmão, o diabo mobiliza os demônios para te atormentar o dia todo. O diabo envia pessoas para tirar da sua memória, para te deixar desprevenido, para que você vá para o pecado. Para que você quebre o seu propósito com Deus. Porque a carne precisa ser crucificada.
A carne precisa ser presa na cruz, porque na cruz a gente coloca com prego, e aí ela não sai dali. Ela fica ali, ela morre ali, e nós passamos a viver para o Senhor. O fruto do Espírito revela que nós somos de Deus. O fruto do Espírito revela com quem nós estamos. Quando você lê a palavra do Senhor em Atos, você percebe que os filhos de Cefas, quando eles foram expulsar os demônios, eles chegam, colocam a mão, tentam expulsar o demônio fala: eu conheço Jesus. Eu também sei quem é esse Paulo que vocês estão falando aí dele. Mas vocês quem são? E eles não tinham resposta. E o demônio pula sobre eles, arranca a roupa e eles saem correndo nus e desesperados. Você percebe que até Satanás sabia quem era o apóstolo Paulo? Não que isso seja importante, mas o detalhe é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma identidade no mundo espiritual. Por onde ele passava, as pessoas sabiam com quem eles estavam falando. Será que eu e você temos essa identidade no mundo espiritual? Ou será que nós somos anônimos no mundo espiritual? Ou será que nós não somos conhecidos no mundo espiritual? Ou será que no mundo espiritual nós estamos tendo tanta importância que o diabo nem se preocupa em saber quem nós somos? Quando você é luz do mundo, aonde você chega, as trevas se dissipam. Aonde você chega, as coisas acontecem, as pessoas começam a sair de perto, as coisas se desenvolvem, porque a luz entrou naquele lugar. Ah, pastor, é porque eu brilho demais. Não, meu irmão, não tem brilho nenhum em você não. É Jesus na sua vida. Semana passada nós estávamos em São Luís, e aí o Ministério de Louvor cantou um hino lá. Deixa eu achar ele aqui. Chegou a tua hora de... Mas não é a tua luz, não é aquela luz que você está pensando que o mundo fala, não, agora você vai brilhar, você vai ser o primeiro no palco, agora você vai realmente mostrar quem... Não, mostrar a luz de Jesus em você. Porque a palavra do Senhor é clara, ela diz que nós somos a luz do mundo. Mas não porque nós tenhamos uma luz própria, é Jesus em nós. É a luz do Senhor que invade as nossas vidas. E quando nós estamos andando assim como o apóstolo Paulo, os demônios dizem, não, eu sei quem é esse cara aí também. Eu conheço Jesus, Jesus anda juntinho com ele. Não se mete com ele porque é problema. Agora, se nós somos aqueles que vivem mais para a carne do que para o espírito, nós passamos o dia falando, não, isso aí não se preocupa não, isso é quase meu já, deixa quieto. Ou nós somos de Cristo e andamos com Cristo, pertencemos a Ele completamente, ou nós não somos. Quando eu estava lendo aquele texto de Apocalipse, onde o Senhor diz, e no último dia eu direi, nunca vos conheci. E aí eles dirão, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, mas no teu nome eu falei outras línguas, mas no teu nome eu fiz um monte de coisa. E o texto diz, eu não vos conheço. A definição no grego ali é, eu nunca pertenci, você nunca me pertenceu. Você nunca fez parte de mim e eu fiz parte de você. E o grego ele usa a mesma figura no casamento. Quando o homem e a mulher se casam, eles são uma só carne. E o texto no grego, quando fala pertencer, está dizendo a mesma coisa. Eu e você nunca fomos uma só carne. Eu e você nunca estivemos tão juntos, a ponto de você estar em mim e eu estar em você, e nós sermos um. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Ah, pastor, mas eu de vez em quando até oro quando eu lembro. Mas você pertence ao Senhor? Mas você é um com o Senhor? Ou será que aonde você está, o Senhor não está? Não podemos, meus irmãos, ser cristãos sem ter o caráter de Cristo em nós, sem ter o fruto do Espírito em nós, sem termos cada um daqueles gomos ali, sem verdadeiramente termos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pastor, olha, a minha dificuldade está no domínio próprio. Os outros eu tenho, mas o domínio próprio, você precisa pedir ao Espírito Santo para que Ele te ajude
a desenvolver o fruto do Espírito por completo na sua vida. O fruto do Espírito para encher cada área da sua vida. Para que a sua reação seja aquela reação mansa e tranquila. Ah, pastor, mas de vez em quando a gente perde a cabeça. Por isso, que na hora que a gente perde a cabeça, pede para o Espírito Santo achar ela e ficar com ela para ele. E deixar ele cuidar dela. E deixar ele tomar as decisões. Deixar que ele te impulsione a fazer. Ah, pastor, mas eu sou muito intempestivo. Pedro também era. Pedro cortou a orelha do rapazinho lá. As pessoas vêm para prender Jesus. Pedro saca da espada, olha o crente. Saca da espada e vape na orelha do outro. Jesus fala, calma Pedro, pega a orelha, cola de volta. Pedro, para com isso, Pedro, você está ficando maluco? Se eu quisesse que nada disso acontecesse, eu chamaria os meus anjos e a gente acabava com isso, Pedro. E depois você vê lá na frente um Pedro cheio do Espírito Santo, que eles pegam, ele fala, você vai morrer. Ele fala, mas por favor, só de ponta cabeça, porque morrer de cima para baixo, igual Cristo, eu não mereço. Parece que não é a mesma pessoa. Um pega a espada para matar o outro fala, não, eu vou morrer. Mas eu só posso fazer um pedido, último pedido? Pode, então me prende ali de cabecinha para baixo, eu vou ficar satisfeito, eu quero morrer como Jesus. É outra pessoa. Sabe por quê? Porque agora havia nele o fruto do Espírito. Porque depois que Cristo ressuscitou e eles estavam em Jerusalém, o Pentecostes veio e o Espírito Santo entrou em Pedro. E a partir daquele momento o fruto do Espírito foi gerado no seu coração. Eu e você não podemos viver sem o fruto do Espírito em nós. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, se fosse fácil, todo mundo tinha. Se fosse fácil, vendia na feira. Mas nós precisamos entregar para o Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos lançar no Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Gera em mim esse fruto, gera em mim esse desejo, gera em mim, ó Pai. Coloca, Senhor, nas minhas mãos um freio, coloca um freio na minha boca, coloca um freio nas minhas atitudes, para que eu venha verdadeiramente demonstrar o Teu reino. Para que eu venha agir na hora certa, com a atitude certa, da forma que o Teu nome é glorificado sempre. Amém?